Bom dia, galerinha do Fluminense, oitavo ano. Começamos a partir de hoje os conteúdos do segundo bimestre de Geografia, do qual, como nas aulas anteriores, já começamos a abordar o continente americano. Continente americano que será foco do trabalho do nosso segundo bimestre. Espero que todos estejam bem, que a gente consiga prosseguir nossos estudos da melhor forma possível e quanto antes a gente puder estar próximos nas aulas presenciais. E enquanto isso não acontece, a gente trabalha aqui da melhor maneira por meio da nossa educação à distância, ok? Então a gente vai precisar lembrar um pouquinho da aula anterior, quando a gente trabalhou a questão da regionalização do continente americano. E nós vimos que eram diversas as formas de dividir o continente, de regionalizá-lo. E uma das principais formas é separar o continente do ponto de vista cultural e linguístico, que tem também um embasamento histórico e econômico, que separa a América em duas grandes partes, a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, na aula de hoje, a gente vai focar principalmente na parte da América anglo-saxônica, trabalhando um pouco a sua geomorfologia, ou seja, os aspectos do relevo, do clima e da vegetação desse continente, ou seja, a parte física da América anglo-saxônica, ok? Então vamos lá. Então, relembrando, ele coloca aqui pra gente essa divisão econômica e cultural da América que a gente acabou de falar. A América anglo-saxônica, do qual nós temos os países desenvolvidos, e a América Latina, os países subdesenvolvidos. A América anglo-saxônica é formada por dois países apenas, de grande extensão territorial, que são eles, os Estados Unidos e o Canadá, que foram colônias predominantemente inglesas e dessa forma, no seu passado, foram áreas de colonização de povoamento muito diferente da estrutura que foi montada na chamada América Latina, do qual a gente já viu e reforça aqui, foi uma colonização de exploração. Aqui nós temos o mapa do continente. Ali em destaque em marrom nós temos o Canadá e os Estados Unidos, que formam a América anglo-saxônica. Dois países muito grandes em território, dá para perceber. E o restante da América ali com a América, o México, que também faz parte da América do Norte, a América Central, em destaque inclusive aqui ao lado, e a América do Sul, do qual o Brasil faz parte. Mais um mapinha que mostra pra gente, em destaque, esses dois países, o Canadá e os Estados Unidos. Então é essa região que a gente vai dar o foco na aula de hoje, já que a próxima aula nós vamos trabalhar a América Latina. Então vamos ao relevo na América anglo-saxônica. Aqui ele coloca pra gente aquele desenho já conhecido das placas tectônicas, que existem em todo o planeta. No caso da América do Norte, dessa parte que é chamada América anglo-saxônica, a gente percebe que boa parte do território está dentro da chamada placa norte-americana. No entanto, principalmente ali ao sul, existe o contato dessa placa com a placa pacífica, à esquerda, com a placa do Caribe e a placa de Cocos, ali ao sul. Essas áreas são áreas ao qual a gente tem, inclusive, uma grande movimentação tectônica. A gente tem, por exemplo, que destacar a questão de São Francisco, que fica ali no litoral da Califórnia, uma área que tem intensos terremotos, faz parte daquela região onde você tem uma área que está se separando do continente norte-americano, que é a falha de San Andreas, bem como ali mais ao sul, próximo da Flórida, próximo ali à ilha de Cuba, você também tem uma grande movimentação tectônica, do qual ocorrem, de vez ou outros, terremotos, alguns até muito violentos, por se tratar ali de uma área de convecção, ou seja, de atrito entre essas placas tectônicas. Ele mostra pra gente
a Pangeia, né, de que maneira que em milhões de anos o continente americano foi se formando, né, a partir da divisão daquela única placa de relevo, né, que alguns geógrafos e cientistas defendem, né, que o mundo já viveu de forma, o seu formato físico diferente, tá, que é a teoria da tectônica de placas, do qual se desenhou, né, no presente o relevo do continente americano, a partir de milhões de anos de separação desses continentes. Aqui um exemplo da colisão de placas tectônicas. Em algumas regiões, ação inclusive do vulcanismo, né, vulcões ativos. A gente consegue verificar isso principalmente na América do Sul, tá? Principalmente quando você tem a convergência, ou seja, placas que se aproximam, que elas se chocam. Então você tem aí uma situação bem delicada, como fenômenos vulcânicos ou terremotos. Voltando ao relevo da América anglo-saxônica, ele abrange 3 grandes tipos. Então nós temos dobramentos modernos a oeste, tá? Ou seja, próximo ao Pacífico, que é uma região onde você tem as montanhas rochosas, por exemplo, a área que é recente, o seu relevo, tá? Devido inclusive à ação de placas, do atrito de placas tectônicas. Nós temos na parte central da América anglo-saxônica, tanto o Canadá como os Estados Unidos, bacias sedimentares, tá? Onde se encontram planícies, também chamadas de pradarias. Localiza-se grande parte dos cinturões agrícolas desses 2 países, e principalmente nos Estados Unidos. Então, uma área de planície, né, bastante importante para a agricultura no centro dos Estados Unidos, região central. E escudos cristalinos ou maciços antigos ao leste, já próximo ao Atlântico. A gente tem que mencionar que esses 2 países da América anglo-saxônica, tanto o Canadá como os Estados Unidos, possuem saída para os 2 oceanos. Tá? Então você tem uma parte mais elevada a oeste, uma parte mais de baixos planaltos e planícies no centro do território desses 2 países, e áreas mais baixas, porém de alguma altitude já muito desgastada, né, pela erosão, próximo ao Atlântico. Okay? Nós temos as características do relevo da América anglo-saxônica, né, as áreas recentes, montanhas jovens, ali em marrom, áreas de depressão também, né, onde diminui-se um pouco a altitude, baixos planaltos e montanhas, aquela região central de planícies, como nós vimos ali no slide anterior. Tá? Ele coloca embaixo ali para a gente, ó, como se encontra esse relevo de forma plana, né, desde a cadeia da costa, no Pacífico, até os montes Apalaches, na região banhada pelo Atlântico, tá, galera? E as planícies centrais ali em destaque, né, aquela grande área de planície, do qual nós vimos a agricultura muito desenvolvida. Aqui uma imagem das montanhas rochosas, imagem bem bacana. Clima temperado, que nós vamos ver daqui a pouco. O Grand Canyon, Estados Unidos. O deserto que se localiza ali próximo à Califórnia. Bom, vamos trabalhar a questão agora da hidrografia, ou seja, da disposição de rios da América anglo-saxônica. No Canadá, o clima caracterizado por invernos rigorosos dificulta a navegação e o aproveitamento do potencial hidrelétrico. Bom, ou seja, você tem muitos rios no regime nival, no caso do Canadá, porque boa parte do ano suas águas estão congeladas. Então o aproveitamento hidrelétrico é quase nulo. Tá? Essas águas elas passam a ter um curso normal no verão, que são verões curtos no caso do Canadá. Então, diferente do Canadá, os Estados Unidos sim possui algumas hidrelétricas importantes devido à possibilidade, né, de você ter os chamados rios de água corrente, né, os importantes rios ao qual você não tem essa perspectiva do congelamento.
Então são situações diferentes, né, quando a gente trata do Canadá e dos Estados Unidos. Ele apresenta para a gente as bacias hidrográficas da América Anglo-Saxônica, principalmente nos Estados Unidos. Há um grande aproveitamento que a gente vai ver agora nas próximas imagens. Então, o rio Mississippi é muito importante. Aquela região de fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, né, a bacia ali do Rio São Lourenço, também extremamente importante. Região dos Grandes Lagos, mais ao sul do Canadá e nordeste dos Estados Unidos, como nós veremos agora. Então, as bacias hidrográficas, a vertente do Pacífico, o relevo acidentado ajuda na formação de rios com alto potencial hidrelétrico, destaque para os rios Colômbia e Colorado. As vertentes do Golfo do México, vertente que é onde essas águas desaguam, onde você tem o deságue, né, das águas desses rios. Então, a vertente do Pacífico, os rios correm para desaguar no Oceano Pacífico. A vertente do Golfo do México correm para desaguar, né, ali no território já mexicano. E a vertente do Atlântico, rios que desaguam no Oceano Atlântico, ali próximo à região dos Grandes Lagos. Okay? Então, na vertente do Golfo do México, importância para o rio Mississippi, o Rio Grande, onde você tem ali grande movimentação de produtos agrícolas dos Estados Unidos. E a vertente do Atlântico, onde você tem ali a região industrializada, tanto do Canadá como dos Estados Unidos, uma grande área de exportação de produtos industrializados, né, por esses lagos e esses rios, ali onde o rio Michigan, Huron, Erie e Ontário são muito importantes. Então, a vertente da Baía de Hudson, embora seja uma das maiores vertentes, tem poucos rios de destaque, sendo mais famosa pela presença de milhares de lagos glaciais, entre os quais merece destaque o Winnipeg. Vertente do Ártico, localiza-se em área de alta latitude, tem longos períodos de congelamento. Seu rio de destaque é o Mackenzie. Então, aqui no Canadá, tá, galera? País dos lagos, né? O Canadá, grandes lagos de vertente do Atlântico, do qual você tem ali a saída para o Atlântico por meio do Rio São Lourenço. E a Baía de Hudson. Ele coloca até ali o urso polar, que demonstra ali que boa parte do ano são rios que não possibilitam a navegação. Aqui uma imagem do Rio Colorado, vertente do Pacífico. E o Rio Mississippi, esse sim muito utilizado, né, corta praticamente boa parte do centro até o sul dos Estados Unidos, tá aí desaguando ali no Golfo do México. Uma grande saída para produtos agrícolas, né, que são produzidos ali no centro dos Estados Unidos. A baía do Rio Mississippi, do qual, além do Mississippi, o Rio Missouri, também bastante importante. Vamos falar um pouquinho do clima, né? O clima na América Anglo-Saxônica é um clima de temperado a polar, né, devido à sua latitude, ou seja, um pouco distante das áreas mais quentes do planeta. Então você tem ali um clima diferente do que nós estamos acostumados aqui na América do Sul, por exemplo. Então, determinantes aqui do clima na América Anglo-Saxônica: grande extensão territorial, diferentes formas de relevo, extensa costa oceânica, o que contribui para uma grande variedade climática, tá, e botânica da sua vegetação. E aí ele coloca também a questão da influência nesse clima, né, a ação da latitude, do relevo, das correntes marítimas, da continentalidade e das massas de ar. No que toca à latitude, latitudes que variam de 25 graus norte, sul dos Estados Unidos, a mais de 80 graus norte, ilhas do extremo norte do Canadá. Os climas são mais frios nas áreas de maiores latitudes, ou seja, na porção norte do continente, e mais quente no sul. Isso é muito óbvio, né? Porque quanto mais a norte você está se aproximando do Polo Norte.
E quanto mais a sul, você se afasta daquela região que é muito fria. Tá? Então a questão da latitude é muito importante no que toca ao clima da América Anglo-Saxônica. Assim como a altitude. O relevo mais elevado causa direta ou indiretamente 3 alterações climáticas. Influencia a direção dos ventos, reduz as temperaturas nos lugares mais altos e altera o volume de precipitações. Ele dá vários exemplos aqui para a gente de regiões bastante altas, principalmente na costa do Pacífico, no qual você tem baixas temperaturas também por isso. Correntes marítimas, que influenciam o clima nessa região, tanto partindo do Polo Norte como do Pacífico e do Atlântico. Essas correntes marítimas frias, que partem do Polo Norte, influenciam muito essa parte do continente, do qual ele coloca na legenda ali para a gente observar. Essas massas quentes e frias. Mais um esquema até de chuvas dessa região. As correntes marítimas influenciam muito o clima do continente americano e principalmente da América Anglo-Saxônica, devido a essa parte do continente ter saída para 2 oceanos, como já mencionamos anteriormente. Então você tem aí uma forte influência das correntes marítimas nessas áreas litorâneas, tanto na costa oeste quanto na costa leste dos Estados Unidos. São regiões ao qual você tem inclusive um número maior de chuvas, a pluviosidade ali é bem maior que no centro do país. Mais um detalhe aqui das correntes marítimas e a área de ação ali nos Estados Unidos e no Canadá. Aqui nós temos as variantes do clima, com a legenda ali à esquerda, mostrando para a gente os diversos subtipos de clima na América Anglo-Saxônica. Então vai do subpolar ao frio de montanha no desértico, que é a área de deserto ali na Califórnia, na parte sudoeste dos Estados Unidos. Então, predominância aí do clima temperado, tá, pessoal? Clima subtropical, e quanto maior a latitude, cria o clima frio e subpolar. Você tem algumas informações aqui do clima na América do Norte, principalmente na América Anglo-Saxônica. Tá aí as médias de temperatura. Você percebem ali que o clima subpolar e o frio de montanha, você tem baixas temperaturas durante boa parte do ano. Aqui tendo o Canadá como referência, que é o país mais frio da América Anglo-Saxônica. Nos Estados Unidos a gente consegue perceber uma temperatura mais elevada, clima temperado em algumas regiões, aqui em Kansas, nos Estados Unidos, à esquerda, e à direita em Vancouver, no Canadá, a região ali mais próxima dos Estados Unidos. Outros climogramas aqui para nós. New Orleans, uma área bem mais quente, clima subtropical, e Los Angeles, de clima submediterrâneo, também temperaturas mais elevadas. Vamos para a vegetação anglo-saxônica, da América anglo-saxônica. Então, paisagens vegetais. Então nós temos aí tundra, bem ao norte, aquela área gelada do Canadá, floresta de coníferas, uma floresta temperada, florestas mistas ali mais ao sul do Canadá e nordeste dos Estados Unidos,
florestas decíduas, em rosa, bem no interior dos Estados Unidos, pradarias e savanas, o clima mediterrâneo lá na Califórnia, ali na costa do Pacífico, estepes e florestas latifoliadas próxima à Flórida, que tem um clima bem quente, aquela região ali ao sul dos Estados Unidos. Características dessa vegetação é a tundra, regiões polares, a floresta temperada, que é a que ocupa a maior parte do território desses dois países, estepe e pradarias, mais ao sul dos Estados Unidos, do qual você tem inclusive a criação extensiva de gado, nessa parte de planície e de campos de pastagem. Aqui dou alguns exemplos das paisagens vegetais, vegetação desértica, principalmente na costa do Pacífico, na Califórnia, as áreas de savana, vegetação de altas montanhas e áreas de ausência de vegetação, do qual você tem os desertos frios, como boa parte ali do Colorado. Algumas imagens dessa vegetação, características também desse tipo de vegetação nesses territórios abordados. Mais algumas imagens. Ele fala um pouquinho, dessa divisão da América do Norte, América Anglo-Saxônica e América Latina. E é isso. Na próxima aula nós voltamos falando da geomorfologia da América Latina, tá? Pontuando as diferenças, inclusive, climáticas, de relevo, em relação à América Anglo-Saxônica que nós acabamos de ver. Obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima.